O governo brasileiro concordou em aumentar os valores pagos ao governo do Paraguai pela energia excedente da usina hidrelétrica de Itaipu. Mas a oposição vai votar contra o acordo quando chegar a hora da votação pelo Congresso. Segundo os termos desse acordo, o Brasil passaria a pagar 360 milhões de dólares ao invés dos 120 milhões de dólares pagos atualmente. Para debater o assunto, convidamos os deputados Dr. Rosinha, do PT do Paraná, e Mendes Tame, do PSDB de São Paulo. Doutor Rosinha, o senhor acha que se justifica esse aumento? Um aumento grande, né? Mais do que o dobro que o Brasil vai pagar ao Paraguai pelo uso da energia hidrelétrica de Itaipu. A energia excedente, né? Sim, é excedente. Bom, primeiro a gente tem que compreender um pouco a história da própria formação da Itaipu. A Itaipu não é uma empresa que foi criada em função do debate da geração de energia em si. Tanto é que todas as grandes hidrelétricas, as empresas geradoras de energia, elas são criadas e dentro de uma perspectiva, dentro de um planejamento. E geralmente um planejamento feito pelo Ministério de Minas e Energia. A Itaipu não. A Itaipu foi uma proposta das relações exteriores. Não foi, então ela já tem uma outra história. E quando ela surge, ela não surge no sentido de... É lógico, ela vai gerar energia, mas ela não vem para atender déficit de energia. Ela vem para resolver um problema diplomático. Uma pendência fronteiriça. Havia um debate de fronteira. Se a fronteira era... um quilômetro contestado. Tanto por um lado quanto pelo outro. Era essa contestação dessa área geográfica. Bom, nessa contestação define-se pela construção de Itaipu, que aí se formaria um lago. E nesse lago, a energia é dividida meio a meio. Quer dizer, então ela surge como uma empresa para resolver um problema de fronteira e fazer a integração dos dois países. Então, esse debate que nós vamos fazer agora da geração de energia é um avanço na questão da integração. A integração não só econômica, social, mas é a integração de uma maneira solidária e humana. Então, a Itaipu hoje é uma empresa que, é lógico, ela supre quase 19% da necessidade de energia do Brasil e 100% da energia da Itaipu, mas ela tem essa característica. Então, eu acho que, nesse contexto, esse acordo é justo, é um acordo que vai contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Paraguai, que tem uma economia bastante estagnada, apesar de ser o país hoje, talvez, o mais rico do mundo de energia disponível para ser usada. Porque a Argentina fez um acordo com eles e uma usina hidrelétrica e a Ceretá. Itaquiretá, né? Iaceretá. Itaceretá. E vive o mesmo debate que o Brasil vive hoje. Em relação a Itaipu, eles vivem em relação à Argentina. Sabe que em 81, eu, repórter do Jornal do Brasil, fui destacado, trabalhava aqui em Brasília como repórter político. Mas como havia censura, eu fui destacado para fazer uma matéria sobre Itaipu. Aí fui para lá, conheci tudo, inclusive o barrageiro, que era de Paulo Afonso, pernambucano. Paulo, barrageiro de lá, era pernambucano. Famoso, fez várias barragens no Brasil. E quando escrevi a primeira matéria, o governo Geisel proibiu as seguintes. Só saiu uma matéria sobre o custo da usina e essa explicação de que ela veio para resolver uma pendência fronteiriça entre os dois países. Deputado Mendes Tame, o senhor acha que é exagerado esse aumento para o governo do Paraguai? Completamente extemporâneo, a nosso ver. Nós estamos assistindo às colocações da nova presidente, dizendo que tem que haver um rigoroso arroxo fiscal, diminuir custos, ou seja, para compensar a gastança do ano passado, do ano da eleição. Se não houver esse arroxo, essa contenção de despesas, a única forma de conter a inflação, de evitar a inflação, vai ser via taxa de juros mais alta, ou com o compulsório. Em suma, o governo se dispõe a fazer a sua parte, limitar custos, limitar gastos,
fazer um arroxo em cima da população brasileira. Muito bem. Paralelamente, vem essa proposta agora, nesse momento, de aumentar de 200 milhões de reais para 600 milhões de reais, triplicar os gastos de uma forma unilateral com o Paraguai, contra tudo ao arrepio do que está no acordo de Itaipu. São quase 2 milhões de reais por dia a mais pagos. Não chega a 600 milhões, porque o dólar está a 1,60 e pouco, né? Passa de 120 para 360 milhões de dólares, em dólares. O que nós sentimos isso? Que, nesse momento, esse recurso ou virá das contas do governo, então é uma incoerência, faz um arroxo fiscal e, ao mesmo tempo, sem necessidade, aumenta em 240 milhões de dólares o pagamento ao Paraguai, ou então vai ser repassado a tarifa, o que é algo extremamente danoso à economia do país. Nós já temos a terceira mais alta tarifa de energia do mundo. Nesse período de 2003 até hoje, o custo da tarifa elétrica no Brasil aumentou 150% em termos nominais. 83% descontado em inflação. 83% significa quase dobrou em termos reais. Então, aumentar mais ainda esse custo é algo, a nosso ver, insuportável. Deputado doutor Rosinha, o que o senhor acha dessa argumentação contrária do deputado Mendes Stame? A primeira coisa... Que vai gravar a indústria e os contribuintes. A primeira coisa que, olha só, fazer um debate, nós temos que fazer uma análise histórica. Se a energia aumenta hoje, tem que se perguntar por que ela aumenta. Qual foi a política do governo de Fernando Henrique Cardoso, do partido do deputado Mendes Stame? Uma política totalmente privativista, sem investimento, com apagões enormes, onde a energia faltava e não tinha nem crescimento. O Brasil não podia crescer. O Brasil agora cresce patamares acima de 7%, porque tem planejamento energético e de geração de energia para pelo menos 5 anos no futuro, sempre adiantando ano a ano, tendo 5 anos adiante no mínimo. Então, essa é uma questão. A segunda questão que nós temos que dizer é que hoje a dívida da Itaipu é uma dívida a ser paga com a Eletrobras, porque foi a Eletrobras que buscou esse financiamento no exterior. Então, toda e qualquer negociação sobre a questão energética da Itaipu é na Eletrobras e não no Tesouro da União. E a Eletrobras tem perfeitamente, e está dito isto, o mecanismo de fazer a cobertura desse repasse sem passar para o consumidor. Não terá esse repasse para o consumidor. Uma das questões que está se vendo hoje, que está pautando a política contra esse acordo das notas reversais de Itaipu, é principalmente o setor privado. As empresas privadas de distribuidora de energia no Brasil, elas sim é que têm se colocado o contrário, porque elas têm interesse e que não tenha esse desenvolvimento, inclusive, do outro lado do Paraguai, né? Então, eu acho que esse debate não é um debate pontual hoje. E outra, não há problema nenhum na questão levantada de custo, que é o povo que está pagando. Olha, o povo pagou caro 8 anos de Fernando Henrique, de PSDB, que não havia sequer distribuição de renda, e hoje tem distribuição de renda. Então, não vai arcar sobre o povo essa questão. O que nós vamos fazer é o seguinte, se o Brasil continuar no crescimento que estamos tendo, e vai continuar, gerando emprego e avançando nas questões sociais, nós vamos ter uma demanda do povo paraguaio que vem pelo lado de cá buscar emprego e buscar serviços sociais. Já temos, eu vivo na fronteira, eu sei que isso existe, muito grande. Então, essa política de aumentar o repasse pela cessão de energia é uma política que nós vamos ajudar a desenvolver o Paraguai, inclusive diminuindo a migração por problema social. A gente está vendo isso na fronteira do México com os Estados Unidos. Os Estados Unidos cresceu, o México não. Construiu esse muro. Nós queremos construir muro ou queremos fazer a integração? Nós defendemos a integração.
e é importante as notas reversais serem aprovadas nesses valores propostos. Deputado Mendes Stame. Bom, duas observações rápidas. Primeiro, é surrealista ouvir alguém ainda criticando Fernando Henrique Cardoso 16 anos atrás. Que a herança que nós pegamos, essa maldita herança do Fernando Henrique, maldita que vai herança durar ainda, muito tempo ainda. A maldita herança Poxa. da Dilma é do Lula. Não. O Lula pode falar que recebeu uma herança. A Dilma recebeu um governo do Lula. Ela não vai poder falar que recebeu uma herança maldita, vai dizer que é uma herança bendita. Mas culpar hoje alguma coisa feita lá atrás, as últimas, nesses 8 anos, o que fez o governo Lula na questão de energia? Criou termoelétricas movidas a carvão. Uma das coisas mais atrasadas do Quantas mundo. criou? Vai pôr a culpa no Fernando Henrique. Quantas criou? Todas que foram Quantas? criadas foram a carvão. Quantas? Ué, Quantas criaram no governo Lula? de todas que foram Quantas? todas estão funcionando agora foram no governo Lula. Todas. Todas. E o As segundo termoelétricas problema? foram criadas no Fernando Henrique por causa da crise energética que tinha, foi criada de urgência Que foi no- e teve que pagá-las sem estar em funcionamento. Começou que no aqui- governo Fernando Henrique. É, E o governo Lula, porque essa política energética é uma questão de Estado. não é do Lula, as termoelétricas. Ela O é apagão foi em permanente. 2001. 2001, no finalzinho do governo. E nós votamos uma lei aqui que É o PT verdade. votou contra, uma lei na qual aumentou tarifas, aumentou a cobrança do usuário, botou um seguro em cima para pagar as hidrelétricas que depois ficaram sem funcionar, sem gerar, porque o Lula deu solução com a Dilma, que era ministra. Tem que ter memória. Não. Eu não vejo nenhuma solução dada pelo PT que possa dizer, olha, nós contribuímos para ter uma política energética consistente. E o segundo argumento seu foi no sentido de ajudar o Paraguai. Nós estamos de acordo que se ajude o Paraguai, mas para isso nós temos o Mercosul, temos a convergência estrutural e o fortalecimento institucional do Mercosul. O recurso dado ao Paraguai, o Brasil pode ajudar. Via Mercosul, será fiscalizado, haverá contrapartidas, haverá condicionamentos, nós vamos ver qual é a infraestrutura, qual é o tratamento melhor que vai ser dado aos chamados brasiguaios, tudo isso condicionado. Da forma como está esse aumento unilateral de 120 para 360 milhões de dólares, não há nenhum condicionamento, não há nenhuma, nem sabemos o que vai ser feito pelo governo com esse dinheiro. Deputado doutor Rosinho. Bom, o deputado Mendes Stame pode não saber. Agora, nós sabemos o que vai ser feito com esse dinheiro. Durante o debate para assinar o acordo das notas reversais, eu tive a oportunidade de participar de mais do que uma reunião e ali ficou definido que os investimentos se darão em políticas sociais, entre uma das quais vai se buscar, o governo do Paraguai vai buscar um mecanismo semelhante ao Bolsa Família para a distribuição de renda. Sobre a questão dos chamados brasiguaios, que aliás eles não gostam desse nome, eles gostam de ser chamados de brasileiros que vivem no Paraguai, e boa parte deles já são cidadãos paraguaios, ou são brasileiros que lá vivem, ou já são paraguaios. Naturalizaram-se. Naturalizaram, boa parte já está São lá. agricultores, né? Há um convênio que foi feito entre o governo do Paraguai e o governo brasileiro, aonde a tecnologia e a técnica do IBGE e da própria Emater está sendo disponibilizado para fazer o levantamento, como eles estão e quais são as condições hoje da área onde vive, e está sendo feito um debate e um documento comum e um avanço nessa área. Tanto é que eu fui ao Paraguai já várias vezes, e algumas delas a atenção era muito maior do que agora quando a gente vai para lá. Inclusive, os próprios brasileiros têm tido uma relação direta com a nossa embaixada e entrou no processo de negociação. O documento, o acordo feito entre Brasil e Paraguai, primeiro um acordo bilateral, depois também foi um acordo dentro do Mercosul, de documentação dos brasileiros, está avançando num ritmo bastante concreto e bastante bom, pode-se dizer, de tal maneira que em breve todos os brasileiros lá estarão documentados.
Então, tem contrapartida, tem cobrança, e o Fundo de Convergência Estrutural, o FOSEM, tá, hoje fez agora a licitação, que é um fundo de avanço do Mercosul, fez a licitação de construção da linha de Itaipu até Assunção, que para a transmissão de energia elétrica para o crescimento do o Paraguai praticamente não utiliza a energia gerada em Itaipu. Ele não tem indústria, né? Não, ele tem um parque industrial muito pequeno, né? 100% da energia consumida no Paraguai é da Itaipu, mas não chega sequer a 5% do que é gerado na Itaipu. Ocorre que eles não têm rede de transmissão, né? E não tem como industrializar. Então o Brasil está financiando uma linha de transmissão. No Brasil não. O Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, que é um fundo constituído onde há contribuição de 4 países. O Brasil, claro, contribui com a maior parte, 75%, e a retirada é feita na proporção inversa da contribuição, e o Paraguai retira 48% e apresentou esse projeto de transmissão da linha, que foi aprovado no FOSEM e agora está sendo construído. Agora, os agricultores brasileiros que estavam no Paraguai, chamados pela imprensa de brasilguaios, estavam sendo maltratados lá. Ou discriminados pelo governo paraguaio. Eu diria que eles estavam sendo maltratados, geralmente por umas pessoas, e principalmente alguns policiais inescrupulosos, que estavam cometendo isso. No governo do presidente Lugo tem reduzido bastante isso.